Exato. Gente, a gente vai seguindo aqui com a nosso tópico. A mensagem do Evangelho para Jesus, não existe nada mais urgente do que o indivíduo ter um encontro com ele. Para Jesus, a faculdade não é mais urgente do que um encontro com ele. A não é mais urgente. O trabalho também não. Jesus ele aborda esse tema com a hipótese. Quando ele diz o seguinte: se o teu olho direito, se o teu olho te escandaliza, olha a importância que Jesus dá. Arranca-o. Se teu olho faz pecar, arranca-o. E você não possa, com esses olhos, ter uma vida derrotada e ser condenado. Então, para você ver como Jesus aborda essa questão. Se a tua direita te condena, etc. Então, só essa urgência do encontro com Jesus, você pode acrescentar para a gente aí. Bom, eu queria dizer, do ponto de vista humano, físico, o homem é mortal. A gente sabe que ninguém vai viver nesse físico. A gente vai ter um prazo de validade que vai se vencer a qualquer instante e nós, então, de certa forma, ceifado, né? Retirado a nossa vida. Então, eu queria dizer que o homem, do ponto de vista físico, ele tem um prazo de vivência. Mas só que o texto e a palavra de Deus passa que a vida não acaba na morte. A vida não acaba na morte. Então, por isso, o homem tem que se preparar. Porque, para mim e você, nos pertence. O passado está prontinho, é um passado, ninguém muda mais nada. O futuro não nos pertence, o futuro pertence a Deus. O que pertence a mim, a você, o que pertence a nós, é esse presente agora. Quando a gente olha para o homem mortal, morrer a qualquer instante, então vem aí uma necessidade absurda de ter um encontro com o Senhor Jesus. Porque esse se torna tão importante, tão imprescindível, justamente por isso, porque ele não tem um poder sobre ele. Assim, não, depois eu penso sobre essa questão, depois de Jesus, ele está procrastinando uma coisa que ele não tem segurança, ele não tem nenhum poder sobre esse futuro, no qual ele está jogando para frente. Porque se em algum momento dessa história de vida dele, desse decorrer dessa linha do tempo, essa linha foi interrompida, ali pronto, é chamado, e o que vai importar é a decisão que ele tomou no aqui e agora. Exatamente. E a Bíblia, né, Saulo, fala desse exemplo. Foi das primeiras histórias que o Evangelho foi a história de Zaqueu, o publicano. Era aquele homem rico, cobrador de impostos, e cobrava mais do que devia ao povo judeu, né? O povo estava ali escravizado, e muita raiva. Então Zaqueu, de certa forma, vivia isolado, não tinha amizade, não tinha amigos, né? Sim. E Jesus foi passando, Zaqueu se interessou, Jesus, aquele feito maravilha, está passando. Zaqueu era de pequena estatura, subiu. Quando a pessoa mostra interesse em ser Jesus abre as portas. Muito misericordioso. Então Zaqueu ali, Jesus desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Zaqueu se sentiu ali, alguém falando, que ele tem razão desse distanciamento do povo judeu, dessa raiva que o povo tinha de que ele era um cobrador e cobrava mais do que devia. Ele vivia isolado. Imagina, Jesus na minha casa, ficou muito feliz, né? E teve esse encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus é muito marcante. Vai quebrar, assim como Jesus quebrou a história, né? Sabe que a história é contada a partir de zero, a partir do nascimento de Jesus, antes de Cristo. Assim, a nossa própria vida, esse exemplo para a minha vida, para a sua vida e para os demais. A gente vai ter uma vida, no dia que encontramos com o Senhor Jesus, e temos uma outra vida. Quer dizer, a nossa história é reescrita por esse Cristo, esse Jesus que se deu e morreu por nós. Então, a partir daquele instante que nós entregamos a nossa vida, essa começa a ser reescrita. É interessante que eu levo aqui até as coisas do passado, as coisas que erros que nós fizemos no passado. Existem muitas pessoas quando tem uma conversão genuína no seu coração, que ela decide que esse Cristo reescreva essa dela. Muitas dessas pessoas
voltam para corrigir muita coisa que foi feita no passado. Pedir perdão às pessoas, pedir às pessoas que reconhecem de coisas. Inclusive, eu conheço pessoas que voltaram para dívidas financeiras que haviam no passado e não tinham assumidos, depois que entregaram a vida a Jesus, a caminhada, a reescrição da sua história, ficaram lá e preciso pagar você aquilo que eu te devo. Inclusive o Zaqueu, né? O Zaqueu, a Bíblia diz o seguinte, Zaqueu, olha, Jesus estava ali jantando em sua casa, almoçando, Zaqueu ficou impactado com a presença de Jesus, né? Porque a presença de Jesus, ela traz uma alegria, a paz da alma muito grande, uma alegria sobrenatural. E Zaqueu, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, né? A gente ficou impactado com o encontro com Jesus de Zaqueu, porque ele era um homem totalmente ligado ao dinheiro. Imagine aí, Zaqueu devolver 4 vezes mais o que tinha roubado do povo. Não é só algo assim muito interessante. Essa experiência de Zaqueu é maravilhosa por isso, porque ele não pensa, ele não olha só para o futuro. Sim. Quando ele começa a reescrever a história, ele não olha só para o futuro. Eu não devo olhar só para o futuro. Zaqueu lança uma coisa que eu não pensava que ia acontecer. Então, existe todas essas possibilidades na vida cristã, né? A vida cristã, ela, né, tem N possibilidades e o Senhor fala aos nossos corações. Então, Pastor Solon, essa urgência é algo realmente que Jesus tinha na sua agenda, né? Com certeza, porque a vida humana, Roberto, é muito frágil, não é? O Salmo 103 compara a vida humana como uma relva, né? Como algo que de manhã e que de tarde, com o calor do sol, ela deixa de... Então, quando eu penso dessa forma, quando eu encarar dessa forma, por isso que a Bíblia é inteligente, por isso que o texto bíblico é... Porque o texto bíblico, ele não nos engana, o texto bíblico não vai me empurrar nessa direção. E eu resolver essa questão enquanto eu posso, porque a vida humana é frágil, ela é efêmera, ela passa rápido. Se passar com pessoas que têm 70, 80 anos, ele vai viver mais, viveria, ele iria buscar isso. Por quê? Porque mesmo 70, 80 anos passa muito rápido. Então a vida humana é frágil, visto de que ela tem um prazo, ou de que essa vida não nos pertence. Então, pensando dessa forma, como o Salmo nos diz que a vida é como a relva, eu tenho decisões no aqui e agora. A única coisa que nos pertence, que mim e você, é no aqui e agora. Então, enquanto Jesus, o Senhor Jesus vai tentar, através das suas missões, ou através dos missionários, daqueles que ministram a palavra, vai tentar sempre interferir na história humana, e um outro humano interferir na história humana. Não, você tem que pensar no aqui e agora. Ou você decide aqui, ou pertence ao passado, já foi. Você não tem como fazer nada. Então, a importância de pensar nessa vida eterna, fragilidade. E uma vez, né? Muito bem. Vamos lá. Então, gente, quando o Solon falou aí da interferência, né, a gente percebe que o Santo, ele às vezes conspira, né, Solon, a favor de nós, né? Quantas coisas acontecem que a gente não, puxa, nem imaginava que acontecesse, e é uma interferência direta. Você pensa dessa forma? Sim, penso sim. Eu acho que Lutero tem uma frase interessante. Lutero diz que as ministrações, através da palavra, a gente leva até o ouvido da pessoa. A palavra chega até a audição de alguém. E a partir da audição, quer dizer, do coração, é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Então, é de suma importância quando nós discernimos a do Espírito e partimos nessa direção daquele homem mais genérico da palavra, daquela pessoa que está distante, daquela pessoa que não tem esse futuro eterno garantido. E esse futuro eterno garantido eu só vou poder fazer no aqui e presente, porque o amanhã não significa muito para isso. Então, toda a realidade espiritual se tomada presente. Exatamente.